Olá, sejam bem-vindos a 21 Trading Coach. Nesse fala jogo na Sushensky para o nosso primeiro informativo de 2014. Feliz ano novo para todos. Muito obrigado por nos acompanhar durante o ano de 2013. Esperamos que esse ano de 2014 seja um ano bastante produtivo, tendo em conta que 2013 foi um ano onde não temos de que reclamar. Esperamos que 2014 seja melhor ainda, com muita lucratividade e muitas operações aí de altíssimo nível. Muito bem, esse é o nosso informativo número 1 de 2014, válido aí do dia 13 ao dia 17 da próxima semana. Lembrando que esse nosso informativo é totalmente patrocinado pela nossa aplicação aí para o seu celular. Você já pode desfrutar aí da nossa aplicação também no seu computador. Basta você baixar aqui diretamente do Google Play. Entra aí, digita 21 Trading Coach e você poderá aí provar durante 10 dias gratuitamente a nossa aplicação. Muito bem, vamos fazer um repasse aqui pelo nosso calendário econômico. Temos aqui uma segunda-feira bastante tranquila. Um segundo. Vamos ajustar aqui o nosso calendário econômico. Aqui já nesta segunda-feira, feriado no Japão, vemos que uma segunda-feira bastante tranquila. Temos apenas aqui algumas notícias de médio impacto às 8 horas da manhã, hora nova, horário de Brasília. Produção industrial italiana, também temos às 18 horas saldo orçamental federal para os Estados Unidos e confiança empresarial na Nova Zelândia às 8 da noite, às 22h50, conta corrente para o Japão. Na terça-feira, temos aqui uma sessão europeia com apenas duas notícias de importância, às 8h30 da manhã, IPC mensal para a Inglaterra e também IPC anual, notícia de volatilidade para os pares relacionados à libra esterlina. Às 9 da manhã, produção industrial mensal para a Europa. 12h30, índice de preços de importação mensal para os Estados Unidos, vendas do varejo mensal e também vendas do varejo sem veículos mensal para os Estados Unidos. Muita volatilidade para os pares relacionados com o dólar e também para os índices americanos. Quarta-feira, temos várias notícias de médio impacto. Sessão europeia apenas na Suíça, às 7h15, vendas do varejo. Já na americana, às 12h30, vendas de manufaturados no Canadá. Às 12h30, mesmo horário, nos Estados Unidos, índice de preço ao produtor, do PPI. Também temos o PPI mensal para aquele país. E também índice de preços, índice de produção de Nova York. E fechando, finalizando a sessão, às 23h30, temos aí novos postos de trabalho para a Austrália e taxa de desemprego, além de variação no emprego em tempo integral. Quinta-feira, temos às 9 da manhã, índice de preço ao consumidor para a Eurozona, IPC anual, IPC subjacente anual e mensal, todas as notícias para as 9 horas, horário de Brasília. Na sessão americana, às 12h30, compras de obrigações. Temos também IPC anual, IPC mensal, IPC subjacente anual e também subjacente mensal para os Estados Unidos. 13 horas, transações líquidas de longo prazo e índices da Filadélfia. Finalizando a semana, sexta-feira bastante movimentada para a Inglaterra, às 8h30, temos várias notícias aí. Núcleo de vendas do varejo mensal e anual, vendas do varejo mensal e também anual. E já nos Estados Unidos, às 12h30, autorizações para a construção, além de construções de casas novas, inícios de construção e licenças para construção também naquele país. E às 13h55 temos aí índice de Michigan de percepção ao consumidor. Seriam essas as principais notícias para esta semana. Muito bem, vamos então aqui com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Vamos começar pelo Standard & Poor's, famoso S&P500, os índices americanos chegando a seus máximos históricos. Standard & Poor's vemos que vem de um rally aí já de 4 meses, totalmente altista, 5 meses, 1, 2, 3, 4, 5 meses. Inclusive que no mês de dezembro de 2013 aí, se confirmou uma vez mais o rally natalino. Bom, agora vamos esperar que venha apresentar o mínimo, era uma correção. Seria muito importante uma correção no mensal. Obviamente que também não descartamos a hipótese de que siga e venha visitar os 2.000 pontos, primeiros 1.900 e logo chegaria nos 2.000 pontos este Standard & Poor's. Porém, devemos considerar que este ano o governo americano, a Fed, já confirmou que iniciará a retirada de estímulos, né? Então é bem provável que tenhamos correções. O que passa é que a Fed, entre aspas, tomará o cuidado de que estas injeções de ânimo financeiro sejam retiradas com doses homeopáticas, porém para que os mercados não tenham caídas tão bruscas, porém as caídas virão, isso é inevitável. Vemos que no semanal
segue dentro do canal Autista, está aí acompanhando o canal Autista. Veremos se realmente esta formação em P no semanal conseguirá fazer a ruptura. Bastante esticado também, esperaria uma etapa de reseteio aí no semanal. No diário vemos que é o máximo menor que poderá ser falido, convertendo-se em um fundo ascendente, logo voltando a testar os 1.846 pontos este Standard & Poor's. O problema é que no intradia isso está bastante sujo e todo este movimento pode ser uma etapa 3 e bom, poderíamos estar esperando aí uma etapa 4, porém devemos esperar a ruptura dos 1.818 para que isso realmente seja confirmado. Já o Nasdaq, vemos que o Nasdaq aqui no mensal praticamente igual, vemos com rally já de 4 meses, totalmente altista, deixando aqui, ainda é muito cedo para dizer que poderia apresentar uma formação em V ou uma correção ordenada ao mensal, porque estamos no início do mês ainda, porém é provável que apresente uma P-Formation este Nasdaq. Veremos. Já no semanal, já cumprindo com a condição de formação do pivô, temos as duas velas à esquerda, entraria na etapa 2, a etapa de desenvolvimento do pivô. Obviamente que esse pivô também poderia ser falido, porém existe muita probabilidade de que apresente este movimento e venha testar aí os 3.600, 3.700 pontos este Nasdaq, porém este movimento está muito vertical, acredito que virão correções, porém realmente não sabemos quando, mas é mais provável que tenhamos correções ainda neste primeiro trimestre. Vemos que aqui no diário faz uma correção profunda, uma etapa de reseteio, um lower high que falha e deve estar convertendo-se em um fundo ascendente, logo voltará a testar os 3.592 este Nasdaq. De momento nada a fazer por aqui. Já o Dow Jones, vemos que no mensal também totalmente altista, um rally aí de 4 meses subindo, enroscando aqui nos 16.500 pontos, importante resistência, respeitando claramente os 16.500. Veremos agora se a correção ou se as correções serão profundas ou ordenadas. No semanal, a correção indo ordenada não cumpre ainda com a condição de formação do pivô, porém poderia apresentar uma P-Formation, um fundo ascendente aí no semanal para seguir repicando este Dow Jones. No diário vemos que já temos aqui, depois deste rally, doble teto, teto duplo, lower high, porém esperaremos uma correção mais profunda e um seguinte lower high, um seguinte pivô de baixa no diário para pensar em vendas neste Dow Jones. Já na Europa, vamos pelo DAX 30, o índice de Frankfurt, vemos que no mensal, assim como os americanos, temos um rally aí de 4, 5 meses, já 4 meses, também encontrando resistência agora aqui nos 9.620 pontos, importante ponto de resistência. Vemos que no semanal ainda é uma correção bastante tímida, uma correção bastante ordenada, poderia apresentar um bullish sandwich, uma formação em P, já que cumpriria com a condição. No diário vemos que possivelmente seja uma etapa de reseteio, um lower high falido, convertendo-se em um higher low, e em caso de que assim seja, voltaria a testar os 9.645 pontos este DAX 30. Seguimos, vamos com o K40, o índice de Paris. Vemos que no mensal a mesma situação, depois de um rally, deixando importante, imponente cola, importante cauda longa aí no marco mensal, no mês de dezembro, porém segue nessa zona de lateralidade. Para pensar em compras, deve fazer a ruptura dos 4.320 no mensal. Não descartamos que execute esse pivô e siga repicando até os 3.400 este K40. No semanal, aqui pode ser uma P-Formation, deve fazer o teste dos 4.325, importante zona de resistência. Se respeitar, confirmaria teto duplo e logo poderia apresentar um movimento mais baixista este K40 até os 4.100 inclusive. No diário esperaria a ruptura dessa zona de suporte dos 4.185 para pensar uma venda até os 4.100 neste K40. Muito bem, seguimos com o índice australiano, vamos pelo AUS 200, o índice australiano que no mensal também deixando importante cauda longa, correção ainda ordenada, poderia apresentar um higher low e voltar a testar os 5.458 pontos. Obviamente que também consideramos a hipótese de que venha falhar esse possível mínimo maior. Em caso de que falhe esse possível mínimo maior, se converteria em um lower high, um pivôzinho de baixa, e rompendo os 5.282 poderia voltar até os 5.077 pontos este K40. Vemos que no diário ainda poderá apresentar, não deixa de ser um possível flâmula, né, na bandeira, e logo
Para pensar em vendas, esperaria um lower high, topo descendente, para pensar em uma operação vendedora. Em caso que apresente um mínimo maior, a formação em pé diário poderia ser compra, tendo em vista que no semanal não deixa de ser um possível mínimo maior. Fundo ascendente, correção profunda, e deverá voltar a testar os 5.443 pontos neste aos 200. Seguimos, vamos com o Eurostock 50. O Eurostock 50 vemos aqui no marco mensal, tem zona fluida, deverá fazer o teste aqui nos 3.163 pontos. O problema é que está bastante vertical esse movimento, bastante esticado, porém tem zona fluida até os 3.163. No semanal, vamos ver aqui no semanal, possível formação em P. Eu esperaria a ruptura dos 3.130, acima dos 3.130 poderíamos buscar alguma operação compradora operando o desenvolvimento dessa formação em P no semanal para esse Eurostock 50. No diário está um pouco mais sujo, aqui temos a resistência bastante clara, bem definida, esperaria a ruptura dos 3.130, um higher low acima desses níveis, poderíamos pensar em compras por aqui. Já o FTSE, o índice de Londres, o FTSE vemos que tem um pouco mais fluidez no mensal, deve fazer o teste aqui dos 6.800, deixando cauda longa no mês de dezembro, veremos se será uma cauda apenas de absorção ou será uma cauda de mudança de direção. No semanal, possível higher low, deve fazer a ruptura dos 729 para logo chegar aos 6.800. No diário, esperaria a ruptura e um throwback acima dos 730, 729 aproximadamente. Eu poderia pensar em alguma coisa neste FTSE. E finalizando, vamos com o índice de Tóquio, o índice Nikkei. O Nikkei vemos que chegou aos 16.000 pontos, que estávamos comentando desde novembro. Conseguiu visitar, inclusive romper, agora formando uma resistência nos 16.320 pontos. Vemos que no semanal, correção ordenada, não deixa cumprindo com a condição de formação do possível pivô no semanal, deve apresentar um higher low, inclusive no diário. É uma etapa de reseteio, um seguinte higher low, padrão de continuação altíssima, poderíamos pensar em alguma compra neste índice japonês. Muito bem, esse é o nosso primeiro informativo semanal de 2014. Espero que vocês nos acompanhem nesta segunda-feira no nosso Trading Room. Sou o Diogo Nassuchenski, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.